Uma verdade é insofismável no mercado, ou seja, quanto mais próximo da produção do produto, maior é a chance que você tem de comprar esse produto por um preço menor. Conforme vai ampliando a cadeia de intermediários, o custo do produto tende a aumentar. Isto é verdadeiro para qualquer mercado, inclusive para o mercado das criptomoedas. Então o que nós vamos ver nesse vídeo é exatamente essas várias formas de adquirir criptomoedas, e nós vamos ver a diferença entre elas, até mesmo como que funciona o processo de compra na fonte, por que comprando na fonte é mais barato. Assista esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar e fique até o final, porque eu tenho certeza que o que nós vamos mostrar aqui dificilmente você já viu em outro lugar. Então, vamos iniciar pelo básico, né? Como que você geralmente adquire criptomoeda, né? Qual que é a ideia que a maioria das pessoas possuem? Geralmente por meio de corretoras como, por exemplo, a Binance. Elas trazem uma interface de usuário bem interessante. E algo que até que é importante frisar, né? Essa compra na fonte é uma compra sem intermediários. É o que de fato te aproxima mais dos ideais de liberdade, de autonomia, ou seja, todos aqueles princípios relacionados ao Web3. Há muitos canais, né, outros canais ou outras pessoas, né, que falam muito sobre princípios da liberdade, destacam que o Bitcoin é uma criptomoeda revolucionária, etc. Mas no final ela sempre te oferece a compra em algumas dessas corretoras. Elas sempre dizem para você que elas têm uma carteira que você vai comprar e que aquela carteira ela vai se valorizar. E basicamente é isso, né? Não te informam, né? Não te ensinam de modo que você realmente saiba como adquirir na fonte. Agora até uma dessas empresas, né, que prometem lucros exorbitantes, né, na internet, agora elas estão dizendo para que elas vão ensinar você a comprar na fonte, ou seja, no mercado das finanças descentralizadas, por meio delas, né, obviamente. E por que eu estou destacando isso? Para que você entenda a importância, né, desse vídeo, que é de fato te dar o panorama correto de como que as coisas funcionam no mercado de criptoativos. Então o que acontece? Hoje, quando você compra uma criptomoeda da Binance, você está comprando basicamente de um intermediário. A Binance ela vai na fonte buscar de alguma forma, né, ela tem acesso, ela vai buscar sempre adquirir criptomoedas com um preço menor, para que ela possa vender para você por um preço maior, de modo que ela venha ter lucro. Então ela é um intermediário no processo. Uma segunda forma que poucas pessoas ainda conhecem é a compra, né, nos chamados protocolos de finanças descentralizadas. O mais conhecido, sem dúvida, é a Uniswap. E esses protocolos de finanças descentralizadas, a diferença, por exemplo, do que ocorre quando você compra na Binance, a Uniswap ela te dá o acesso direto ao mercado. Na verdade, já vamos falar mais sobre isso. Você tem um conjunto de smart contracts que é responsável pela compra, pela venda, e esses smart contracts eles basicamente favorecem a conexão entre compradores e vendedores, ou superavitários de recursos deficitários nos termos das finanças. Então a tendência é que, a lógica, né, é que você comprando, por exemplo, uma criptomoeda ou um token na Uniswap, o custo seja muito menor do que você comprar, por exemplo, na Binance, porque a Binance, todo o processo é centralizado. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma compra na Binance se eu não preencher um cadastro, se eu não enviar uma foto, etc. Já no caso da Uniswap, isso não existe, tá? Ou seja, eu vou entrar aqui, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Aqui eu tenho a possibilidade de escolher um determinado criptoativo, fazer aqui por um outro, né? Colocar aqui. Aí eu vou basicamente colocar o preço. Eu preciso estar conectado a uma carteira, mas essa carteira, para eu criar ela, eu não preciso preencher qualquer tipo de cadastro. Uma das mais conhecidas é a MetaMask. E eu simplesmente conectando a carteira aqui, eu vou fazer a compra. Não preciso preencher cadastro, tudo é realizado de forma anônima, certo? E aí você já deve estar pensando, bem, eu acho que ele vai me dizer que esta é a forma onde eu compro na fonte.
O que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou basicamente utilizando uma interface. Isso aqui é um programa de computador criado pelos desenvolvedores da Uniswap para facilitar a interação dos usuários com o mercado. Mas na prática, se eu vier aqui no GitHub, eu vou ver que eu vou ter acesso a todos os smart contracts que estão aqui, são programas de computador utilizados, por exemplo, que são responsáveis por automatizar as transações. Esses smart contracts eles estão todos na rede Ethereum, há outras redes também, e eu consigo interagir com eles sem precisar utilizar esta interface, certo? Então, se eu utilizar, por exemplo, um código como este aqui, ó, eu consigo realizar uma operação, uma compra de token da minha casa sem precisar aqui, diretamente aqui do meu código, né, sem precisar me conectar a isto. Por que é diferente eu utilizar a interface e eu utilizar o código? Porque com o código eu tenho mais possibilidades, não apenas de comprar e vender tokens na Uniswap, mas até mesmo de verificar preços em outros protocolos, receber esses preços, comparar esses preços e comprar até mesmo onde está mais barato e vender onde está mais caro, realizando uma operação que nós chamamos de arbitragem. Perfeito? Tá, aí você vai pensar, bem, beleza, ele me disse aqui então que comprar por meio do código, certamente ele vai dizer que se eu programar, eu vou estar comprando mais baixo e comprando na fonte. Não. E não por quê? Aqui nós vamos entrar num tópico bem interessante, caso você não tenha ouvido falar dos flashbots. Que quando alguém te fala sobre criptomoeda, eles sempre falam que a criptomoeda é um processo descentralizado, que não tem intermediários, etc. E na prática ninguém entende muito bem como que funciona isso. O fato é que o que nós temos é uma rede composta por vários computadores, chamados de validadores, ou dependendo da rede de mineradores, não importa. Eles têm como principal objetivo validar as transações, fazer aquilo que hoje é feito pelos bancos de uma outra forma, utilizando um outro sistema. Quando você cria, por exemplo, uma transação como eu fiz aqui no código e mando essa transação para esses validadores, o que acontece é que essa transação ela fica em algo chamado de mempool, certo? Pode colocar na internet aqui, né? Por exemplo, mempool. E você vai ter mempool Ethereum, etc. Isso aqui você pode pensar nisso como um local onde as transações ficam ali antes de entrar efetivamente num bloco e virem a posteriormente ser integradas na blockchain. Qual que é o problema disso? O problema disso é que enquanto as transações estão no mempool, todas as pessoas podem analisar e ver essas transações. Como assim todas as pessoas? Todos os robôs, os programas que hoje operam nessa rede, porque quem efetivamente ganha dinheiro hoje, operando criptomoeda, ele opera no nível do código. Você não vai ficar rico, a não ser que você tenha a sorte de comprar uma criptomoeda que tem uma valorização alta e já ser esperto de conseguir vender, mas fazendo operações por interface ou por corretoras centralizadas, você nunca vai ganhar dinheiro nesse protocolo, ao menos não de modo profissional, tá? Então, ou seja, você tem uma série, né, de bots. Aqui é um bot muito simples, aqui é só o exemplo, inclusive, do que nós temos no curso de programação, como que você faz uma transação simples de compra, né, de um token na Uniswap na versão 3. Mas há projetos, né, muito mais sofisticados. Então o que acontece é que hoje há vários robôs que eles ficam observando esta mempool aqui, de modo a verificar transações que sejam interessantes, porque é como se você pensar na ideia de que eu sei que uma transação vai ocorrer antes de que ela viesse a ocorrer, por exemplo, no mercado de capitais. Isso no mercado de capitais é crime, né, dependendo da como é feito isso. Então você tem lá a chamada, né, do insider trading, informação privilegiada, etc. Umas coisas lá que nós sabemos que na prática não funciona bem assim. Mas em geral, na Ethereum, esse mempool, as transações ficam lá. Você tem esse poder, então, desde que você rode um software, de fazer um mapeamento dessas transações. Você vai precisar elas estão todas na rede, elas aparecem codificadas, então você vai ter que decodificar essas transações. E aí você pode criar a tua estratégia, né? Tirar vantagem dessa informação que você tem, que vai ter uma compra grande, por exemplo, de token. Conforme a compra
a quantidade, você consegue calcular a variação de preço que vai ocorrer, etc. Não vamos entrar a fundo aqui. Bem, então você percebe que mesmo programando, eu já consigo comprar criptomoeda mais barato, pelo menos mais barato do que eu compraria na Binance e do que eu compraria na Uniswap, operando por meio da interface. Ou seja, se você é programador, você já tem uma vantagem à frente. Claro, a vantagem só pode ser para frente, né? Mas você está bem à frente, né, de uma série de outras pessoas, e você pode saber que certamente programadores são contratados por bilionários, por pessoas que possuem muitos recursos, que operam nesses mercados de finanças descentralizadas. Certo? Então, beleza, você falou, pô, Fernando, então agora complicou, porque mesmo programando, mesmo criando uma transação, ainda corro o risco ainda de não conseguir comprar o token ou criptomoeda pelo menor preço. Aí entra a figura dos flashbots. O que é o flashbot? É uma construção aí, né? Uma vez que se verificou-se essa deficiência da rede Ethereum, que muitas pessoas estavam aí, inclusive bots no caso, né, perdendo dinheiro, comprando mais caro do que poderiam. E aí um grupo de desenvolvedores criou então os chamados flashbots, que permitem que você estabeleça uma espécie de negociação direta com os validadores. Ou seja, é como se você falasse assim, você paga, nós temos já vamos falar sobre um software que nós temos nesse sentido, como se pagasse aí uma propina, né, uma bribe aí para o validador, e esse validador ele não coloca a tua transação à mostra, ou seja, na mempool. Só que claro que ele não faz isso de graça, e esses flashbots visam justamente extrair valor, né, de uma deficiência da rede. Mas é uma forma que você hoje consegue, vamos dizer assim, né, superar este problema do mempool, que faz com que é muito explorado pelos chamados front-running bots. Então vamos dizer assim que hoje você utilizando de forma correta os flashbots seria a forma mais próxima, né, de você conseguir comprar criptomoeda em um preço mais baixo. Certo? Você pode também rodar o seu próprio nó, fazer parte da rede, e isso vai te dar também um diferencial. Então eu acredito que agora você já deva ter entendido que o fato de se comprar uma criptomoeda, um token, a preço baixo, não é uma tarefa tão simples, é muito mais complexo do que aparece por aí. E caso você não saiba, nós temos um curso de programação especializado, Programação para Finanças Descentralizadas, que vai abrir a terceira edição desse curso. Esse curso foi criado há 2 anos, aproximadamente 2 anos. E nessa terceira fase nós vamos aprender a criar nada mais, nada menos do que os chamados front-running bots. Vamos aprender a criar flashbots e também aprender a fazer operações de front-running e de arbitragem utilizando flashbots. Nós já temos projetos realizados nas versões anteriores do curso, como bots de arbitragem, capazes de observar a diferença de preço entre diferentes protocolos e executar a compra com recursos de terceiro, ou seja, mediante a utilização de flash loans. Mas isso não é suficiente ainda para que você consiga extrair de fato o valor da rede, o valor potencial. Por quê? Por causa desse problema da mempool e desses front-running bots que se aproveitam disso. Então agora, essa terceira edição do nosso curso, que ainda vai abrir, tá? Isso aqui é apenas um spoiler, nós vamos trabalhar vamos para uma fase mais profissional, já para desenvolver bots com uma possibilidade maior de utilização para obtenção de lucros, né? Embora o lucro, mesmo que você tenha uma infraestrutura, mesmo que você já tenha o teu próprio flashbot, depende muito da estratégia, depende do conhecimento profundo sobre os diferentes pares de criptomoedas, de tokens que são negociados, os diferentes protocolos, os diferentes tipos de operações, e por isso nós temos um curso já também de especialização em Bitcoin e Ethereum, que nós falamos tudo sobre esses aspectos, quais são os protocolos, como que eles funcionam, de finanças descentralizadas, desde o básico até o avançado, certo? Então não deixe de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar, porque logo eu vou estar lançando essa terceira edição do curso. Vou apresentar aí, vai estar tudo esquematizado, o que você vai aprender, o que você vai estudar nessa terceira edição.
E um último detalhe, né? Nós vamos já trazer aí atualizações, como por exemplo, nós temos hoje aqui no âmbito da Uniswap, Universal Router, Uniswap. São contratos aí, como você pode observar aqui, o Permit 2 e Universal Router. Vamos criar o nosso Flash Bot, ele vai estar realizando essa operação de arbitragem, fazendo uso dessas novas funcionalidades da Uniswap. E vai ser legal, estou completando o curso lá com outros materiais referentes a protocolos mais complexos como UIDX, operações com derivativos, tudo focado para o âmbito do mercado DeFi, tá, pessoal? É programação para DeFi. Eu acho que esse é o que eu mais me interesso, né? Não tenho nada contra, né, outras operações, etc. Mas o que eu mais gosto é DeFi. Estou me especializando cada vez mais nessa área, que eu acho fantástico essa ideia que você tem de essa nova conexão, né, que ocorre, esse novo sistema financeiro internacional aí que nós estamos, na verdade, tendo, que é completamente diferente do sistema tradicional, que tem, obviamente, suas deficiências. Não é um mundo perfeito, não existe um mundo perfeito, e você já deve ter observado que as coisas não são tão simples aqui, quando nós falamos em redes, ainda que usem blockchain. Há sim intermediários, os flashbots, eles já começam a mostrar essa nova a atuação desses novos intermediários, né? Como que isso funciona, essa negociação aí privada, né, que está acontecendo. E é isso, espero que vocês tenham tido então uma noção melhor de como que funciona o mercado das finanças descentralizadas, como que é possível comprar criptomoeda na fonte, ou seja, por meio da programação, porém que é necessário aí, não é tão simples, certo? Você tem que, mesmo você programando e interagindo de forma direta, isso não garante que você vai comprar ainda criptomoeda com um preço mais baixo. E aí surge a importância do nosso curso, porque nós vamos te dar mais uma ferramenta de modo a você baratear mais os custos, impedindo que as suas transações, por exemplo, sejam expostas na mempool, o que não significa, né, que isso não vá também ter um custo, mas o que importa inicialmente é a redução desses custos, certo? Então, qualquer dúvida deixem aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.